Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eleitos do Senhor, mais que abençoado em Cristo Jesus. Estou passando aqui para deixar mais um estudo para juntos crescermos na graça e no conhecimento do nosso Deus, amém? É isso aí, você que não é inscrito no canal, se inscreva, Gustavo Miranda falando da graça, deixa seu like e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Mente de Cristo ativada, pede o Espírito Santo para abrir o seu entendimento e vamos pro vídeo. A vocês aqui na gravação, sejam todos bem-vindos e vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Eis aqui o tema: o que a religião produziu em mim. Irmão Elcio, o que foi que a religião produziu em mim, irmão Elcio? A religião produziu muitas coisas em nossas vidas que muitas vezes nós mesmos não tínhamos consciência disso. Vamos estudar 12 tópicos aqui. E o primeiro tópico é esse, Atos 10, 14. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum, imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não façais ou não faças tu comum ao que Deus purificou. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, a primeira característica do que a religião produz em mim, é fazer acepção de pessoas. Porque o contexto aí era para Paulo estar falando, para Pedro, melhor dizendo, está falando para Cornélio sobre a palavra de Deus. Mas por Cornélio ser um romano, Deus se manifesta através de uma visão, mostrando animais que dentro daquela cultura judaica, os judeus não se alimentavam. Por exemplo, os porcos. Então, o judeu geralmente não come carne de porco. Então, imagine que dentre aqueles animais, havia ali alguns, ou todos, que os judeus não comiam, não podiam comer, como os corvos, por exemplo. Então, Pedro disse: de maneira nenhuma, eu não vou comer, eu não vou colocar na minha boca algo que é impuro, que é imundo. Como a palavra é espiritual e não tem nada a ver com literal, para aquela visão literal que Pedro teve, Jesus disse: não chamas, ou não façais, ou não faças comum aquilo que Deus purificou. Já dando a entender, e Pedro compreendeu perfeitamente, quando aqueles homens chegaram ali de Jope, e Pedro foi levar a palavra, e diz o texto que quando Cornélio recebeu aquela palavra, antes de Pedro terminar de falar, terminar de pregar, diz que a família de Cornélio toda foi cheia do Espírito. E começaram ali a falar em outras línguas, que é idiomas, tá? E Pedro, por sua vez, ele ficou admirado. Ele disse: bom, o que é que impede? Interessante, amado, Jesus não mandou Pedro batizar. Pedro que decidiu batizar. O que é que impede esses homens serem batizados, visto que eles, como nós, também receberam o dom do Espírito Santo? E aí Pedro foi e batizou a família de Cornélio. Só que Jesus não mandou Pedro batizar ninguém. Isso é bem interessante. Partiu de Pedro, porque a religião de Pedro, o costume de Pedro, já praticava aquilo. Então o primeiro tópico que nós vemos, que a religião causou na mente de Pedro, e aí você pode dizer: irmão, mas Pedro não foi apóstolo de Jesus Cristo? Sim. Pedro não andou com Jesus Cristo? Sim. Mas Pedro, ele tinha religiosidade dentro de si. E a acepção de pessoas aqui, ela se manifesta quando ele chama de impuro ou de imundo aquilo que Deus havia purificado. É basicamente hoje, se nós formos trazer para o nosso contexto, é aquela briguinha de igreja evangélica, né? Ah, aquela igreja ali é de Deus, aquela ali não. Ah, porque aquela ali guarda o sábado, aquela ali não guarda, então ela não guarda os mandamentos do Senhor. Ah, porque aquela ali é muito avivada, aquela ali é muito parada demais, aquela ali nem palma não bate. Aí começa a julgar as igrejas, né, o ministério, dizendo que um é de Deus e o outro não é. Por quê? Agindo como Pedro, fazendo acepção de pessoas. Nós temos falado sempre, amado, que o Evangelho da Graça, ele nos mostra, nos revela que filho de Deus não depende de religião.
O erro e aquilo que a religião produziu em mim e talvez na sua vida foi julgar que aquele não era de Deus porque eles não estavam dentro da sua igreja, que aquela pessoa era um perdido porque ele pertencia a outra religião diferente da sua. E nós, queira quer não, nós estávamos fazendo o quê? Acepção de pessoas, assim como Pedro estava fazendo, chamando de impuro, de imundo, aquilo que Deus tinha purificado. Quem era aquela mulher pega no ato ali de adultério para os religiosos? Era uma mulher digna de ser o quê? Apedrejada. Eles chegaram para Jesus e disseram, segundo a lei, e você está dizendo que está cumprindo o mandamento, segundo a lei, ela deve ser apedrejada, porque foi pega no ato de adultério. Jesus disse, aquele que não tiver pecado entre vós, que atire a primeira pedra. Todos estavam com a sua consciência, no pecado, não por práticas carnais, mas porque eles estavam debaixo de um mandamento, de um ministério de condenação e morte. Todos eles deixaram as pedras e foram embora. E Jesus disse para aquela mulher, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Agora, você já imaginou se Jesus fizesse acepção? Você já imaginou se a religião judaica tivesse influenciado Jesus a fazer acepção de pessoas? Legalmente falando, Jesus teria que apedrejar aquela mulher, porque a lei dizia que tinha que apedrejar. Mas Jesus não agia como religioso, porque a religião, ela causa em nós acepção de pessoas. Eu tenho falado sempre aqui no nosso meio que todos nós, diante de Deus, temos o mesmo valor, a mesma importância. A religião nos fez fazer acepção de pessoas porque o pastor era mais poderoso, porque o irmão que era obreiro, ele se sobressaía sobre o outro que chegou agora, porque aquele que é teólogo, ele é mais poderoso do que esse, ele conhece mais, e não é assim, amado. A graça de Deus, ela veio para nos igualar, nos nivelar. Todos nós somos iguais aos olhos do Pai. Como Paulo disse que em Cristo, nem circuncisão, nem incircuncisão, ou seja, nem a lei e nem aqueles que estão no ministério da graça, tem valor algum, humanamente falando. Porque todos nós agora somos de Cristo Jesus. Então, o conhecimento da graça de Deus não é para fazer com que você se torne, uma pessoa que venha fazer divisão, acepção de pessoas. Porque um irmão até me perguntou sobre nós que estamos em graça, e aqueles que não receberam o evangelho da graça, não são pessoas de Deus? Sim, irmão, pode ser. Pode ser, porque quando Deus olha para mim e para você, Deus não está olhando quem está no ministério da graça, ou quem é aquele que está lá fora, aquele que está na religião, ou aquele que não confessa nenhum tipo de credo religioso. Se ele é filho porque ele é filho espiritual, ele é filho do Espírito, e não da carne, e muito menos na religião. Então, a primeira coisa que a religião promoveu, ou produziu em mim, em você, foi fazer acepção de pessoas. Eu não coloco na minha boca aquilo que é imundo, ou aquilo que é comum. E Deus disse, não faças comum ou imundo aquilo que Ele purificou. Vamos ao segundo. Atos dos Apóstolos 15, versículo 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de quem? De Moisés, não podeis salvar-vos. Então alguns desceram lá, tinham descido da Judéia e ensinavam exatamente assim: se vocês não praticar, não fizer a circuncisão, vocês não podem se salvar. Ou seja, vocês precisam praticar a circuncisão. E teve uma divergência muito grande aqui com Paulo, porque eles estavam impondo um jugo de servidão, de escravidão. Vocês precisam circuncidar segundo o rito de Moisés. Vocês têm que circuncidar. Efésios 2:9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Qual o tópico? Segundo, mérito próprio ou meritocracia. A religião produziu em mim e você méritos próprios. Eu faço,
Eu pratico, eu pago o preço, eu oferto, eu dizimo, eu oro mais, eu vou no monte, então eu sou digno de ser um salvo. Você não. Foi isso que a religião produziu em mim e você, meritocracia. Eu sou de Deus porque Deus tem visto o preço que eu estou pagando. Ontem mesmo eu estava saindo da minha casa e eu vi no pessoal pregando essas coisas. Gente, mas dá vontade de tirar o cinto em lá e dar... É porque eu pago o preço, vocês não sabem o jugo que eu carrego, o preço que eu pago. De que cabra mentiroso, rapaz. As noites que eu passo orando com meu joelho, e por isso o Papai do Céu me responde, e às vezes eu vou... Aí começa a usar de... Às vezes eu vou em um lugar e ninguém me conhece, e de repente Deus levanta um vaso lá no fundo e diz assim: eu estou vendo as tuas obras, eu estou vendo o preço que você está pagando. Aí como que a pessoa se sente? Cheia de si. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas eles queriam que viesse das obras. Tem que circuncidar, porque se não circuncidar, não pode ser salvo. E na religião é assim. A religião produziu em você. Tem que batizar nas águas, senão você não é salvo. Tem que dar o dízimo, senão você não é salvo. Tem que buscar Deus no monte, porque se não buscar... E aí começa a colocar obras meritórias na vida das pessoas. E aquele que se envolve, me desculpe, aquele que se torna escravo mais fácil, ele agora vem se orgulhar, se vangloriar na vida daquele que não faz isso. Você já viu isso? Aquele crentarrão que gosta de monte, ele já critica aquele que não vai no monte. Ah, mas eu vou no monte fazer o quê? Eu perdi o quê no monte? O próprio Cristo falou para a mulher samaritana: a hora vem e a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não neste monte e não em Jerusalém. Nosso culto é racional, é na nossa mente, amado. Mas a religião, ela produziu em mim e você, primeiro, acepção de pessoas. Segundo, méritos próprios. Querer se vangloriar naquilo que eu faço. É como um pastorzão chegou para mim e disse assim: você fica ensinando essas coisas? Eu já li a Bíblia 30 vezes. E eu digo: leu 30 vezes e não aprendeu? Isso é mérito próprio, irmão. Ah, porque eu fiz seminário de teologia, eu sou doutor em divindade, eu já dirigi uma igreja com 100 membros. Aí está você dirigindo uma igreja, aí na época, né, a gente tinha ali uns 5 irmãos. Eu já dirigi uma igreja com 100 membros. Resumindo, ele é mais de Deus do que eu. Méritos próprios. É porque eu já li a Bíblia, porque não importa, amado. É porque eu pago o preço e eu oro todos os dias 3 horas da manhã. Para quê? Onde foi que Deus disse que 3 horas da manhã é o melhor horário de orar? A religião. Você não sabia, irmão? A fila é menor. Quem não já ouviu isso? 3 horas da manhã a fila é menor. Olha o que a religião produz em você. Irmão, meia-noite, oh aleluia. Meia-noite as trevas estão assim, ó. As trevas, os pastores atrás do dinheiro, ó. Meia-noite os demônios estão tudo assim, ó. Eu tenho um irmãozinho, não sei se ele vai me ouvir aqui. Se ele me ouvir, foi você mesmo, foi você. Eu lembro que nós éramos do sistema e esse irmão costumava orar esses horários, né? Esses horários místicos, 3 horas da manhã, meia-noite. Certa feita, esse abençoado estava orando, não sei se foi 3 ou se foi meia-noite. Eu sei que esse camarada disse para mim que estava orando, e não sei se foi uma barata que passou voando. Rapaz, passou no pé do ouvido dele, ele sai capeta, sai diabo e se levante. Irmão, orar esses horários é batalha espiritual, irmão. As trevas estão... Olha o que a religião colocou na nossa mente. Então, querido... Ou talvez o pata-pata, sabe o que é pata-pata, né? Pata-pata que ele pede. O pata-pata caiu do raco, o camarada disse que foi o diabo.
Se é na religião agora, o computador parou, então é ele, né? Ai, meu pai. Então, primeira coisa, acepção. Segunda coisa, mérito próprio, meritocracia. As pessoas gostam de méritos próprios. Eu tenho porque eu fiz, porque eu paguei o preço. Diante de Deus, isso não voga nada. Terceiro, é o terceiro? E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era o quê? Repreensível, digno de ser chamado atenção. Gálatas 2,12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram de quê? Da circuncisão. Terceiro, digno de repreensão. A religião te tornou repreensível diante de Deus. Ou seja, você sempre seria ou era chamado atenção por Deus. Mas não era Deus, era o homem, né? Porque a religião produziu isso em mim e em você. Você já viu que na religião você nunca tinha razão, você nunca estava certo, você nunca era santo? Você sempre era chamado a atenção. Eu usei aqui o paralelo de Paulo, né? Paulo repreendendo Pedro. Na religião não era assim? O pastor te repreendendo? O líder te repreendendo? Você poderia fazer 99,9%, não fez 100%. É porque é rebelde, é desviado, é do contra. Eu era um homem de Deus. Deus na terra e Elcio, Deus no céu e Elcio na terra. Eu era o braço direito do pastor presidente. No dia que eu cheguei e falei o evangelho da graça, rebelde, não presta, filho do diabo, desviado. Ué, mas eu não era homem de Deus ontem, quando eu pregava, vocês não davam glória a Deus e falavam labachúria? Mas hoje, porque eu estou pregando Cristo, mostrando... Não, rebelde. Então a religião produziu isso em você. Você se tornou uma pessoa repreensível. Nada que você fizesse estava certo. Sempre alguém vinha chamar a tua atenção, te repreender, te disciplinar. Na verdade, você não conseguia ouvir a repreensão de Deus, você só conseguia ouvir a repreensão do homem. Nunca estava certo. Sempre errado, sempre em pecado, sempre em falta. Cadê a irmã? Não está aqui não, né? Eu lembro da irmã que trocava os pneus do pastor, dava carne de jabá para o pastor. Não teve jeito, mesmo assim quando saiu, é uma desviada. Coitada da irmã, deu pneu, deu carne de sertão. Então Pedro, amado, a religião, olha lá, Pedro se tornou repreensível, porque ele comia, bebia com os irmãos, mas quando os irmãos chegaram de Antioquia, quando os irmãos chegaram ali, viu ele ali com os gentios, aí ele começou a se retirar, dissimuladamente, de mansinho. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Terceiro, repreensão e também dissimulação. A religião nos deixou dissimulados. Eu não canso de falar que às vezes no dia da chamada ceia, o povo não vinha congregar, não se reunia mais, vinha de qualquer jeito. Mas quando era no dia da chamada ceia, para ter comunhão com Deus, aparecia todo mundo, ó. Que dissimulação, que mentira, rapaz. Saiu dali, terminou o suco, jogou o copinho fora, engoliu o pão e voltava tudo de novo. Dissimulação. A religião, não estou generalizando, tá, amado? Mas a religião, ela trouxe essas características, produziu em nós, produziu acepção, meritocracia, repreensão e dissimulação. Infelizmente, Gálatas 2,14. Mas quando vi
que não andavam bem direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, ali nós vemos a dissimulação de Pedro também, e Paulo chamando a atenção que Pedro estava querendo obrigar os gentios a viverem como judeus, e ele mesmo não vivia como tal. É aquele crente, aquele religioso que quer que você pratique, mas ele não pratica. Ele manda, mas ele não faz. Dissimulados, hipócritas. Olha lá. 1 Coríntios 3, 4. Porque dizendo um, eu sou de Apolo, e outro, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Olha outra coisa que a religião ela causou em você. Tem mais? Tem. 1, 12 e 13, 1 Coríntios. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, que é Pedro, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então observe também que a religião ela causa divisão. A religião ela causa divisão nas pessoas. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. É isso que a religião causou nas nossas vidas. Olha, amado, tem pessoas aí na religião que você chega, prega a palavra, mostra o evangelho, e elas olham assim e dizem assim, não, mas o meu pastor fulano de tal, ele disse que não é assim não. Não, mas é o que Cristo está falando, olha o que o evangelho está falando. Não, isso é que você está dizendo, né, irmão? Mas o meu bispo, ele não falou isso. Aí vê o outro da mesma forma e começa a defender o líder dele. Não, que nada. O seu líder é um herege. O meu que é santo, que é homem de Deus. E aí começa a dividir. Aquele é de Deus, aquele não é. E aí começa a perturbar o povo de Deus. As pessoas não estão firmadas em Cristo. As pessoas estão firmadas no homem, na religião, na placa denominacional. Não, é porque aquele pastor ali, ele disse que a mulher tem que usar o véu, irmão. Não, mas aquele ali já disse que não, que a mulher pode até pintar a boca. Então aquele ali é do diabo, aquele ali é de Deus. E Deus onde é que está nesse negócio? Em nada, isso é religião, mano. Aquela dá sangue, aquela não dá. Aquela guarda o sábado, aquela não guarda. Isso tudo é religiosidade. Isso só causa divisão. O interessante é que todos falam de um único Deus, mas não fala de uma única doutrina, de uma única palavra, de um único ensinamento, porque todos têm que trazer uma doutrina extra, todos têm que ter a sua interpretação pessoal, e aí vai colocando, e aí vai colocando. Então a religião promove também em nós, ou produziu em nós, divisão, dissimulação, divisão, acepção, mérito próprio e repreensão. Tem mais? 1 Timóteo 1,12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Olha lá. Olha o que a religião outrora tinha causado em Paulo. Olha lá. A mim, 1 Timóteo 1,13. A mim, que antes, na religião judaica, fui o quê? Blasfemo, e perseguidor, e injurioso, ou injuriador, dependendo da sua tradução. Mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Olha o que a religião produziu na vida de Paulo. Como assim, irmão? Você quer dizer que meus 10 anos de Pentecostes, você quer dizer que meus 30 anos de igreja séria, igreja centenária, pastor presidente Joaquim Barbosa,
cujo pai foi o digníssimo reverendo Davi. Você quer dizer que, olha o que a religião produziu em Paulo, olha o que a religião produziu em você. Paulo disse que a religião produziu nele blasfêmia. Paulo se tornou um perseguidor e um injuriador, mas ele alcançou misericórdia, porque a religião de Paulo produziu também ignorância e incredulidade. Agora, Paulo, conhecendo o Evangelho e pregando o Evangelho, Paulo conseguiu ver essas características que ele tinha na religião. Mas antes dele conhecer, ter um encontro real com Cristo, Paulo se via assim? Não. Primeiro que ele achava que estava fazendo o que era correto. Quando ele consentiu na morte de Estevão, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, aqui não. Quando ele consentiu na morte de Estevão, ele achava que estava agradando a Deus. Quando ele prendia os cristãos ali no caminho de Damasco, ele pegou carta para ir a Damasco, ele achava que estava servindo a Deus. Então tudo que Paulo fazia na religião, na sua visão, ele estava perfeito, ele estava correto, ele estava agradando a Deus. Mas quando ele conheceu a verdade, ele reconheceu que ele era um blasfemador, um perseguidor, um injuriador, ele era um ignorante e ele também era um incrédulo. Como que Paulo era um incrédulo? É porque o que ele fazia não estava na vontade de Deus, ele fazia aquilo que estava na vontade dele e na sua religiosidade. Mas um dia ele teve os olhos abertos, assim como eu e como você neste dia. Então a religião, ela produziu em Paulo essas características aqui, ó. E ela produziu também em você. Você sabia, amado, que nós estávamos blasfemando da palavra de Deus? Porque a palavra dizia isso, você dizia, não, é isso aqui. A palavra dizia que Cristo, a palavra diz que com o único sacrifício, Deus aperfeiçoou para sempre o seu povo. Mas você, por causa da religião, você ensinou, você falou, você comentou, que para você se aperfeiçoar, você tinha que passar por um processo, por um treinamento, você tinha que praticar alguma coisa, para aí você se aperfeiçoar. A palavra nos ensina, que o Espírito de Deus habita em nós. Quando nós éramos blasfemos, nós dizíamos que tínhamos que buscar o Espírito Santo, em um evento pentecostal, no monte, e assim estão hoje os filhos de Deus, blasfemando da palavra de Deus. A palavra diz uma coisa, eles estão dizendo outra. A palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Eles estão dizendo, venha para a casa de Deus, porque é aqui que Deus está, é aqui que Deus se manifesta. Mentira, isso é uma blasfêmia. A palavra nos ensina a amar o próximo. A religião nos ensinou a ser um perseguidor. Tudo o contrário a religião nos ensinou. Serviu por alguma coisa? Serviu, te doutrinou, te segurou, te trouxe um certo equilíbrio em algumas questões, porque na verdade não era o amor de Cristo, eram as algemas, eram as cadeias. Tem gente, amado, que hoje em graça apronta como o quê? Mas na religião não aprontava. Porque na graça eles conheceram, mas na religião eles estavam presos com medo de um pseudo-diabo, com medo de perder a salvação, com medo disso, com medo daquilo. Descobriram o ministério da graça. Ah, rapaz, espera aí, salvação não se perde não. Eu lembro de um irmão que foi falar da graça para um abençoado, e o rapaz disse assim, olha, cuidado para não perder a salvação. Ele disse, perder a salvação? Me mostre na Bíblia um versículo onde se perde salvação. Não, salvação eterna, o que é eterno não se perde. Salvação presente que Deus deu ao seu povo. E diga-se de passagem, espiritualmente falando, nós já viemos dele pronto. Aí o camarada olhou para ele, pastor, tá? Se diz pastor. Olhou para ele com a esposa do lado e disse, então agora eu posso trair minha esposa à vontade, né? Então agora eu posso matar, eu posso fazer o que eu quiser, né? Aí o irmão olhou para ele, você é livre, meu irmão, faça o que você quiser. Entende a mentalidade das pessoas?
Será que eu preciso de alguém me mostrando, me obrigando para eu não fazer? Para eu entender o que é certo e o que é errado? Você precisa de alguém, sabe, puxando a tua orelha 24 horas, porque é isso que a religião ensina. Alguém te disciplinando, puxando a tua orelha, ó, não faça isso, não faça isso. O próprio Deus ministra, você sabe no teu interior aí o que é certo e o que é errado, o que você deve e o que você não deve fazer. Paulo diz que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém fazer. Tudo é lícito, mas eu não vou me deixar ser dominado por elas. Mas infelizmente muitos não entendem, se tornaram escravos da religião. E aí é que nascem as heresias, né? Cobertura espiritual. Ó, você saiu debaixo da minha cobertura, eu estava cobrindo a sua vida. Ele não cobre nem a dele, nem a da família dele, vai cobrir a do outro, rapaz. E o mais interessante é que tem pessoas que têm tanto medo disso, irmão. Ah, eu não posso sair daqui não, porque o pastor não vai me dar carta. Imagine que ele confia a sua salvação em uma carta escrita com caneta ou lápis. 1 Timóteo 1,14, olha lá. E a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Cristo Jesus. Atos 9:1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Outra característica que a religião produziu em você: ameaças e morte. Porque o ministério de condenação e morte é isso que nós estamos vendo aí fora. O que é o ministério de condenação e morte? Ou seja, o que é que a religião promove em você? Ameaças e mortes. Se você sair da igreja, o diabo vai te matar. Quem nunca já ouviu isso no sistema, irmão? Profeta, ó, Deus me mostrou aqui agora que tinha um laço preparado para você. O que eu estou falando aqui, vocês dão risada. Mas se eu sair daqui e falar isso que eu estou falando aqui, para certo grupo de pessoas, isso que eu estou falando, Deus me mostrou que tinha um laço preparado para você. A pessoa acredita. E por acreditar, ela se sujeita, se submete àquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher, seja lá quem for. Então a religião, ela produz em você ameaças e mortes. Deus me mostrou que tinha um laço aqui preparado para você, mas Ele entrou com providência, e neste dia Ele te dá a vitória. Olha, ameaçou, né? Depois deu Mas sempre tem alguma coisa. Eu lembro de uma certa feita, uma jovem numa igreja chegou para mim e disse assim, não, ela não disse, porque esse povo não fala nada, esse povo diz que Deus está dizendo, né? Esse povo da religião não chega para você e diz, irmão, olha, irmão, eu tenho um conhecimento aqui, eu vou passar um conhecimento para você. Olha, eu estou falando isso, é um conselho, é uma orientação que eu estou dando. Eles não têm isso. Tudo para ele é Deus revelando. Às vezes eles querem falar uma coisa para a pessoa, aí não tem coragem de falar, não tem caráter, aí usa o púlpito, o altar, como eles chamam, usa o microfone e começa a dar o quê? Indiretas. Não é isso? Começa a dar indireta. Ele vê que o irmão não estava dizimando, porque não está lá mais no mural o nome do irmão, né? Não está mais o valor. Aí ele não quer falar para o irmão. Tem uns que são cara de pau, né? Manda mesmo. Irmão, o que está acontecendo? Você não está dizimando mais? Tem uns que são cara de pau, né? Mas tem outros que não têm coragem. Aí ele pega o microfone, aleluia. Deus está me mostrando que tem gente aqui roubando o Senhor. E até chora, irmão. Meu Deus! Será que a falha tem sido em mim, Senhor? E com isso a mente do irmão que não dizimou está lá bombardeada, ó. Não é isso? Senhor, eu
preço, eu tenho buscado a tua presença. Mas eu sinto, o Senhor tem me revelado que tem gente aqui roubando o Senhor. Meu Deus, será que eu tenho perdido tempo orando por essa pessoa? E aí o irmão está lá. Aí a mulher, né? Geralmente as mulheres, elas são mais emotivas, né? A mulher toca no marido. Eu não acredito que tu não deu dízimo esse mês. Cadê? Ela não está aqui não, ela não está aqui não. Eu lembro de uma... Ela vai assistir a mensagem. Se reúne aqui conosco, minha madrinha de casamento. Eles eram do sistema pesado, né? E aí, vou falar, viu? Não vou dar nome não, mas vou falar. Já falei de outra vez, vou falar de novo. Aí, diz que o marido, né? Estava lá com o dinheiro do dízimo guardado. Aí ele passou numa loja de pet, ele falou assim, eu sei que ele encontrou 2 cachorros, não sei se foi na loja ou alguém tinha para vender. 2 Rottweilers, filhote. O irmão não aguentou ver os filhotes de cachorro. Pagou com o dinheiro do dízimo. Levou esse cachorro para casa. Meu irmão, quando chegou em casa, a minha mãe... Vocês vão ver no comentário depois. A minha madrinha chegou para ele e falou, fulano, eu tô doido para falar o nome, mas eu não vou falar. Armando, Armando, cadê o dízimo, Armando? Ô Cleusa, eu comprei uns cachorrinhos ali. Armando, tu roubou o dízimo do Senhor, Armando. Ameaças e morte é o tópico que nós estamos. Tu roubou o dízimo do Senhor, Armando. Armando, esses cachorros vão morrer, Armando. Me corrija se eu estiver errado, minha irmã. Mas acho que no outro dia os cachorros amanheceu com as pernas para cima. Mas irmão, ministério de condenação e morte. É o ministério de condenação e morte. E aí, quando isso acontece, eu não disse que Deus ia matar. Agora imagine isso na cabeça do coitado do Armando. Ô Armando, você é livre hoje, né, Armando? Aí, ó, tá aí, ó, minha esposa. Vou denunciar logo aqui, ó. Matou meu coelho. Foi. Eu tinha um coelho lindo, rapaz. Eu ganhei um coelho desse tamanho. Um coelho lindo. E o coelho parecia um gato. Eu nunca vi coelho parecendo um gato. Eu sei que esse parecia um gato. Ficava brincando, fazia cafuné. E eu era um chamê com esse coelho. Eu lembro que a gente estava indo para o sistema e deixamos um balde de água do lado de fora, assim, alguma coisa assim. Eu não sei o que foi que eu falei, alguma coisa que eu falei do coelho, ela falou, vem rapaz, quando a gente chegar tá morto. Quando eu cheguei em casa, o coelho estava afogado dentro do balde. Está repreendido, Satanás. Então a religião metia medo na gente, porque essas coisas aconteciam. Aí, mamãe, então isso aí não era um inimigo, não? Que inimigo, irmão? Que inimigo, irmão? Mas a religião ela já te cerca de misticismo, de sombra, de vulto, de não sei o quê, e bababá. E eu lembro que essa moça, né, eu ia falar e não concluir, essa moça não disse que queria falar comigo, ela falou que foi Deus que disse. Chegou na minha frente, deu 2 rodadas assim, balançou o cabelo, e disse que Deus tinha preparado uma cova para mim, um buraco, que eu estava caindo. Aí eu olhei para a cara dessa menina, e aí vieram para mim ameaças e morte. Ó, cuidado que aquela menina ali é usada para papai do céu. Só que aí aquela coisa, né, irmão, eu já conhecia espírito de engano, já conhecia a peça. E aí? Não aconteceu nada. Então essas coisas, amados, essas ameaças, isso quando você estava no sistema, isso era que conduzia a sua vida. Quantas pessoas estão sofrendo, escravizadas dentro de uma pseudo casa de Deus? Eles têm desejo de sair, mas eles não saem, porque lá dentro tem ameaças e morte. Você não pode viajar. Quantas vezes eu não pude viajar com minha família, porque o pastor não deixava. Você não podia reformar sua casa no final do ano, não, porque tinha que reformar a casa de Deus. Isso é uma mentira, irmão.
Você deixava de comer uma comida melhor para pegar seu salário, para pegar seu dinheiro e dar na igreja, e eles dizendo: tem que dar, porque senão o devorador entra. Ameaças e morte. Como estava Paulo, ameaçando o povo de Deus. Mas não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há, irmão, não há. Olha aí, Atos 9, 2. E pediu, é o texto ainda, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. A religião também, ela causa prisão, ameaças e mortes, e também prisão. Ela escraviza. Ainda que digam assim: conhecereis a verdade vos libertará. Venha que Cristo te liberta. Mas quando você chega dentro da religião, você se torna um escravo. Você não pode pensar diferente do grupo. Você não pode andar diferente do grupo. Tem que ter um padrão. Se aqui todo mundo se veste assim, você vai ter que se enquadrar. Se aqui a mulher não faz as axilas, você não pode fazer. Se aqui o varão não faz a barba, você não pode fazer. É uma prisão. Ó, cuidado, viu? Televisão é coisa do diabo. Agora vai na casa dele. De quem pregou isso? Ó a dele lá de 57 polegadas na parede. É como dizia assim: não vá na praia. Não vai na praia, que praia é do diabo. Aí depois pegava as reportagens lá nos Estados Unidos, jet skis de sunguinha lá desfilando. Por quê? Porque ele quer manter o povo preso. É como um líder religioso disse assim: eu disse à minha filha para ela não estudar, porque ela tinha que casar e cuidar do ministério, cuidar do sistema, para escravizar também. Então nem a família eles liberam. Todos são escravos do sistema. Ameaças e mortes, e também prisão. Prende as pessoas. Filipenses 3, 6. Segundo o zelo, olha lá, perseguidor da igreja. Paulo se tornou um perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo se tornou um perseguidor da igreja, mas segundo a sua visão religiosa, ele era zeloso. Todas as vezes que tinha projetos, campanha, propósito, quando você participava, você achava que estava sendo zeloso. Na verdade, você estava sendo enganado. Porque Deus nunca pediu isso. Deus nunca solicitou isso do seu povo, da sua igreja. Mas você participava, nós participávamos, porque nós éramos perseguidos e éramos escravos, infelizmente. Tem mais um tópico aqui? Olha lá, Gálatas capítulo 1, versículo 23. Mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. O último tópico é destruição. Paulo aqui, ele já tinha tido um encontro com Cristo, já estava pregando a graça. Aquelas pessoas que não tinham visto, mas eles estavam ouvindo que agora Paulo estava anunciando a fé que antes destruía. Paulo antes, ele era um destruidor. Paulo na religião, nós na religião, nós éramos destruidores. É por isso que Jesus de Nazaré, João capítulo 10, versículo 10, ele diz que o ladrão não veio senão para roubar, matar e a destruir. Mas ele veio para dar vida e vida com abundância. A religião, amado, ela causa essas características no religioso.
Você passa a fazer acepção de pessoas, você passa a buscar mérito próprio, você se torna repreensível, você passa a ser uma pessoa dissimulada, hipócrita, você passa a causar divisões, você passa a ser um blasfemo, você também passa a ser um incrédulo, você se torna um ameaçador e causador de morte, e você também passa a ser um destruidor de vidas. A religião causa isso, infelizmente. Mas nós estamos livres desses sintomas, para que nós venhamos entender que o Evangelho de Cristo Jesus é uma palavra pura, é um Evangelho pregado com simplicidade, onde nós não devemos olhar e fazer distinção de pessoas e julgar as pessoas por aquilo que as pessoas são, mas entender que se elas estão ouvindo a palavra, se elas crerem, só Deus é quem sabe que realmente quem é aquela pessoa. Então assim, o que nós procuramos fazer na medida do possível é, você que ouve o Evangelho, você que crê na palavra de Deus, naturalmente você vai produzir frutos, você vai desenvolver a sua espiritualidade, porque é contraditório você falar dessa mensagem, você ouvir essa mensagem, mas você agir totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus diz que você deve agir. Então assim, a religião que te causou todos esses sintomas na sua vida, você hoje é livre para servir agora a Cristo, em espírito e em verdade. Amém? Graça e paz, família! Até o nosso próximo encontro, permitindo Papai do Céu.